A inflação acelera e acumula 10 meses acima de 2 dígitos. Saiba mais com o repórter Marcelo Matos. A inflação atingiu em junho 0,67% aqui no Brasil. É o maior índice desde junho de 2018. Os dados divulgados pelo IBGE, que através do IPCA, que é a inflação considerada oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nos últimos 12 meses, acima de 2 dígitos, 11,89%. Expectativa agora do Banco Central há muito é elevar a taxa Selic. Nós tivemos na última reunião no Copom mais uma elevação, mas ainda não houve o reflexo em relação à inflação aqui no Brasil, que continua em alta. Nós temos agora, nesse ano de 2022, até agora, de janeiro a junho, o índice de 5,49%. Tudo indica, então, que o Brasil deve fechar o ano de 2022 também com uma inflação acima de 2 dígitos. Em relação aí aos últimos 2 dígitos, 10 meses, então, a inflação já está acima de 2 dígitos no país, algo que não acontecia em 20 anos. Entre novembro de 2002 e novembro de 2003. São 20 anos, portanto, e uma sequência aí agora, nós temos aí 10 meses na casa de 2 dígitos, portanto, no país. E olha que a inflação 0,67, 0,67 é abaixo ainda da esperada pelo mercado, que era de 0,71%. Ainda nós temos a pressão dos alimentos, a pressão dos combustíveis, alimentos consumidos fora de casa agora também. Claro que a inflação não é um fenômeno apenas brasileiro, é a maior dos Estados Unidos, da Europa. O premier britânico Boris Johnson deixa agora o seu cargo também por questões econômicas. É a maior inflação do Reino Unido, de fato aí de 2 dígitos de décadas, mas de qualquer forma a gente sabe dos efeitos negativos aqui no país, a inflação que corrói o salário dos trabalhadores, não há uma recomposição à altura e cada dia que vai ao mercado, o trabalhador brasileiro percebe que o carrinho mais vazio e cada vez mais caro. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Obrigada, Matos. E segundo o IBGE, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, está acima do esperado. As maiores altas foram registradas no setor de alimentação, bebidas, saúde e transportes. Isso, sem dúvidas, está refletindo no dia a dia de nós brasileiros. Para entender melhor sobre este impacto, vamos conversar agora com Paula Sauer. Ela que é economista e planejadora financeira. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda ao Headline News. Olá, tudo bom? Tudo bem. Bom, Paula, nós preparamos aqui uma artezinha para mostrar o IPCA, como é que ele foi indo de junho, maio, acumulado do ano, dos últimos 12 meses. Tem uma outra arte que mostra também quais foram os principais vilões da inflação no acumulado de 12 meses. Como vocês podem ver, alimentação em domicílio, gás de botijão, óleo diesel, 56,36%. Enfim, Paula, aí eu quero lhe questionar, por gentileza. A gente viu na matéria do Marcelo Matos que ele disse que a inflação é um fenômeno mundial. Gostaria que você explicasse por que é um fenômeno mundial e quais são os principais fatores que levam a tão alta inflação assim. Bom, a gente ainda está vivendo um cenário de pós-pandemia, não tem como esquecer disso, não tem como ignorar o que a gente viveu recentemente e ainda vive. Essa inflação, ela não se trata de uma inflação só de demanda, da demanda, o aumento da procura pela mercadoria, e aí sim aumentam os preços. A gente está falando ainda de uma inflação de custos, de falta de matéria-prima, de falta de peças, de falta de mão de obra. Então, isso tudo impacta no preço dos produtos, seja aqui no Brasil, seja ao redor do mundo. Então, a gente tem na China ainda um retorno da Covid, muitos funcionários, mão de obra, deixando de trabalhar. A gente tem nos Estados Unidos o mesmo cenário. Se não bastasse só isso, a gente tem na Europa um impacto grande da guerra entre a Ucrânia e a União Soviética, a Rússia, que vai impactar de forma expressiva a oferta de produtos, a oferta de commodities, a oferta de mão de obra. Então, isso tudo impacta.
Quando a gente olha para o cenário brasileiro, se não bastasse isso tudo, a gente vive aquele cenário pré-eleição, que por si só já deixa o mercado mais instável, mais inseguro. Então, todos esses fatores somados levam a uma inflação alta. E esse ano, vale ressaltar, a gente está vivendo aí um cenário atípico de guerra, de ainda um pouco do que a gente sentiu na pandemia e mais eleição. Os 3 fatores somados fazem com que a gente tenha uma pressão bastante grande, bastante importante nos preços. Vocês falaram aí, a gente viu o preço, aumento de preço. No plano de saúde, alguns já são preços que têm data para reajuste, então já eram esperados. Então, a gente sabia do reajuste no plano de saúde, que tem um peso importante, que ia impactar no IPCA. A questão do combustível, a gente teve uma redução agora, mas a gente tem um acumulado de 70% de alta no preço dos combustíveis. Não dá para ignorar uma alta de preços desse tamanho, né? O que vai impactar de uma maneira geral, né, os transportes e a distribuição dos alimentos, a distribuição, toda a logística, a cadeia é impactada e isso reflete no preço que chega lá para o consumidor na ponta. Quando a gente fala... Perdão, pode continuar. Quando a gente fala dos alimentos, tem a questão da safra e entre safra, então tem ainda alguns produtos onde o preço também é esperado. O aumento de preços de forma sazonal, de maneira cíclica, eles acontecem, a gente sabe, mas, de novo, esse ano, além da questão da safra e entre safra, tem um impacto aí do preço dos transportes, do combustível, que vai impactar o preço dos alimentos também. Então, exatamente sobre isso eu gostaria de te questionar, Paula, saber se esse corte de impostos, né, do ICMS sobre os combustíveis, que gera muita discussão entre parlamentares, governadores, sociedade, de alguma forma vai influenciar na inflação médio a longo prazo? Olha, eu imagino que ele impacte no curto prazo. E a gente tem uma questão com essa redução do ICMS, que, na verdade, ele é um adiamento desse preço, né? Porque esse valor que deixa de se pagar agora, os estados e municípios, eles vão pagar essa conta. Então, você está só adiando esse aumento, não está exatamente, ele sai de um bolso e vai para outro. Então, esse aumento de preço da gasolina, dos combustíveis, que foi seguro agora, ele vai ser, primeiro, os estados e municípios sentem isso, porque esse dinheiro sai da saúde e da educação, e essa conta vem para o ano que vem, depois das eleições. Então, no curto prazo, ele sim, talvez ele tenha um reflexo, mas no longo prazo, a gente sabe que não. E existe, Paula, como conter a inflação? Qual o mecanismo? Olha, na verdade, a gente tem alguns mecanismos para conter a inflação. Os mais utilizados normalmente estão relacionados à política monetária, né? Então, a alta na taxa de juros, redução da aprovação de crédito e tudo mais. Mas isso é muito eficiente quando a gente está falando de uma inflação de demanda. Então, muitas pessoas consumindo. Então, eu aumento a taxa de juros, eu dificulto a tomada de crédito e só pode comprar quem pode comprar à vista. Só que o que a gente está vivendo agora não se trata só de uma inflação de demanda. Então, a gente tem também uma inflação relacionada ao impacto na oferta de produtos e serviços. Então, não se trata só daquela inflação que eu consigo segurar, dificultando o acesso ao crédito. Agora eu tenho uma inflação que ela é gerada pela queda na oferta dos produtos. Então, o produto não chega à mesa, não chega às indústrias, as peças não chegam
as montadoras, e aí quem tem para oferecer acaba oferecendo a um custo mais alto, porque está repassando um aumento de custos. Não é tão simples assim, né? Então a gente não tem como atacar a inflação como se ela tivesse uma causa única. A gente tem mais de uma causa para a inflação que a gente está vivendo nesse momento agora, não só no Brasil, mas no mundo também, de uma maneira geral. Para a gente fechar a nossa entrevista, Paula, gostaria de saber como é que os brasileiros podem fazer, então, para driblar essa... Olha, não tem uma fórmula mágica, a gente adoraria que tivesse uma fórmula mágica, uma receita pronta, mas, na verdade, isso vai passar muito por uma questão comportamental, uma questão de escolhas. Então, vai ser necessário a gente sair daquele estado quente, impulsivo, ou de comprar aquilo que já é conhecido, de fazer aquilo que já se faz, e buscar alternativas, seja para alimentação, seja para o transporte. Quando o assunto é plano de saúde, por exemplo, você não tem muita alternativa, mas você pode tentar negociar, modificar o seu plano por um plano, ao invés de um plano que tem um pacote completo de consultório, hospital, internação, exame e tudo mais, você diminuir o seu plano só para internação, exame e pagar consulta conforme você utiliza. Os alimentos, buscar os alimentos que estão na safra, que tendem a ser ofertados de um preço mais barato. E quando a gente fala da questão do transporte, é tentar as caronas solidárias, usar mais o transporte público, caso seja necessário, ou ainda que seja possível, certo? Mas é uma questão de escolhas e ela vai estar muito relacionada à nossa mudança de hábitos, à nossa mudança de comportamento. Não tem uma fórmula mágica. É uma coisa de parar para pensar e sair muitas vezes daquele piloto automático e fazer escolhas mais racionais. Não é exatamente fácil, mas é extremamente importante que a gente faça isso agora. Agradeço mais uma vez a entrevista, Paula. Ótimo domingo para você. Obrigada.